Pessoal, bom dia. Como vocês estão hoje? Tudo bem, né? Quase de férias, nós também. Acho que está tudo bem, não tá, galera? Pessoal, eu sou a professora Carla. Prazer em conhecê-los. Eu sou professora de redação e estou aqui hoje com dois grandes amigos para conversar um pouquinho com vocês, né? Então, eu tenho aqui do meu lado esquerdo a professora Ana Cláudia e do lado direito o professor Moicano. Eu vou deixar eles se apresentarem para vocês. Bom dia. Como a Carla já me apresentou, eu sou Ana Cláudia, eu sou professora de literatura de um colégio em Uberlândia e sou uma estudiosa de poemas, textos literários e recentemente tenho entrado em contato com obras que estão em vestibulares, Brasil afora, que tratam, né, da temática do negro, e acho que a gente vai ter um papo muito legal hoje. Bom dia para vocês. Professor Luciano Moicano, eu sou professor de Química. Você ia acertar? Química. Sou professor de Química, mas eu sou presidente de uma escola de samba de Uberlândia e sou apaixonado pela cultura afro-brasileira, um estudioso também da cultura e não sei se vocês perceberam, tá vendo esse símbolo aqui? Vocês viram ele em outro lugar? Esse é o tema da Flier Axé esse ano, esse é o grande símbolo. Por coincidência, o nosso carnaval desse ano, Ieji Sembá Sankô de Euforia. Como nós tivemos uma pandemia no meio desse processo aí, os desfiles de escola de samba no país inteiro e Uberlândia em especial foram paralisados e a gente pegou essa mesma ideia do olhar para trás e é isso que a gente vai falar aqui, para trazer essa história do passado e mostrar, de fato, o que uma escola de samba, além da festividade, que é o que todo mundo pensa no primeiro momento, o que uma escola de samba também faz. Então, um prazer estar aqui com vocês e nós já vamos conversar muito mais. Bom, pessoal, eu queria começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para vocês, né? Porque vocês sabem que o tema dessa oficina é Patrimônio Cultural Negro enquanto espaço para o afeto. Então, eu queria começar perguntando se vocês sabem o que é patrimônio. O que essa palavra remete a vocês? O que vocês acham? Patrimônio. O que a pessoa tem? O que a pessoa tem? O que você ia falar? Fala aqui no microfone. Herança, riqueza, esse trem aí. Herança, riqueza. Quem mais? Quem mais? Não, esqueci. Você esqueceu? A palavra patrimônio, quer falar? Uma riqueza que é nossa? Uma riqueza que é nossa, né? Vocês estão certos. Patrimônio tem a ver com tudo isso que vocês falaram, né? Riqueza, uma coisa que é nossa. A própria origem da palavra, né? Quando a gente fala de patrimônio, isso lembra a gente que outra palavra? Vocês conseguem pensar? Pátria, pai, não é? Tem a ver, se a gente pesquisa a origem da palavra patrimônio, a gente vai ver que ela vem do latim. E ela indica justamente isso, poder, herança. Daí a importância da gente falar do nosso patrimônio. Como vocês disseram aqui, tem a ver com aquilo que é nosso, a nossa herança. E a importância da gente estar aqui hoje num evento como esse, falando do patrimônio negro, é a gente entender que tem uma herança afrodescendente, cultural, que é nossa, que nos constitui enquanto nação, enquanto sujeitos, que faz parte da nossa história. Uma história que muitas vezes ficou aí invisibilizada, uma história que às vezes ela é apagada. Por que isso acontece, né? Porque existe uma perspectiva eurocêntrica nos nossos estudos, nas manifestações que a gente acompanha, às vezes que a gente valoriza. Onde que vocês acham que a gente consegue perceber esse patrimônio cultural negro no nosso cotidiano, no nosso país, na nossa cultura? O que vocês acham? Tem alguma coisa que vocês identificam como parte desse patrimônio?
Comida? Que tipo de comida? Ah, feijoada, carne, Feijoada. arroz. Pão de queijo. Pão de queijo? Tem pão de queijo bom aqui em Araxá? Tem. Acarajé? Acarajé. Uai, qual que é a pergunta mesmo? Onde que você identifica esse patrimônio negro na nossa cultura, no nosso país? Ah, no jeito de falar, né? Esqueci a palavra agora, mas. Vestimenta. Vestimentas, né? Tem várias palavras de origem africana na nossa língua, né? Brigadeiro. O brigadeiro? Você fala sério? De comida? Danças, né, pessoal? Que tipo de dança que vocês acham que a gente consegue citar? Levanta a mãozinha aqui. Capoeira? Nós vamos aproveitar o momento. Todo mundo está indo direto ao ponto e já estão acertando. Pode colocar aqui Zomba para nós, primeiro, por favor? Escuta esse samba, de 1988. Que correu terras, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu. Esse é um samba da Vila Isabel, do Rio de Janeiro, de 1988. Que zomba. É batuque, canto e dança. Jongo e maracatu. Vem menininha pra dançar o caxambu. Vem menininha pra dançar o caxambu. Oh, 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 nega mina. Anastácia não se deixou escravizar. Oh, 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 Clementina. O pagode é o Partido Popular. E o sacerdote, Vocês ouviram jongo, maracatu, caxambu? Ouviram? Tudo isso é manifestação cultural que faz parte do nosso patrimônio cultural. Esse samba de 1988 é um samba da Vila Isabel, do Rio de Janeiro. Era o ano do centenário da abolição da escravatura e a Vila Isabel se apresentou na Marquês de Sapucaí, dando um tapa de pelica na cara da sociedade brasileira. Enquanto as outras escolas, a Mangueira, por exemplo, que é muito conhecida no Brasil, era bicampeã do carnaval, cheia de luxo e riqueza para a avenida, a Vila Isabel foi com palha, chitão e esse samba maravilhoso que vai ser lembrado pela eternidade, questionando se, de fato, a abolição da escravatura tinha acontecido, se era só no papel ou se, de fato, ela tinha acontecido. Então, toda essa manifestação cultural apareceu na avenida e a Vila Isabel arrebatou os jurados e saiu da avenida com seu primeiro título falando do patrimônio cultural brasileiro, né? Mostrando que, de fato, eu não precisava de luxo e riqueza para mostrar o que, de fato, nós trazíamos aí dessa cultura afro-brasileira, né? É muito importante a gente ouvir uma música como essa que fala da nossa cultura, como vocês falaram, né? Patrimônio tem a ver com herança, aquilo que é nosso. Se é nosso, como a gente estava falando hoje mais cedo, né, Ana? A gente cuida. Se é nosso, a gente cuida, a gente respeita. Então, às vezes, a gente ouve muitas músicas internacionais. Às vezes, a gente vai lá na nossa playlist do Spotify, só tem quem? A Taylor Swift. Quem mais? Beyoncé. O que tem? O João? Eu escuto o João também. Pode falar. Pode falar. Fala da sua playlist para nós. É BTS. Eu escuto Queen. Queen. Muito bom. Muito bom. Eu não estou dizendo, né, que a gente não pode escutar esses artistas. É claro que a gente pode, obviamente. Pode falar.
Matuê, teto. Eu gosto de ouvir ABBA também. Olha, muito bom. Muito bom. Mas quem é que de vez em quando, igual vocês ouviram o samba que o Moicano acabou de mostrar para vocês, quem é que de vez em quando ouve esse tipo de música, por exemplo? Vocês ouvem sempre? Gostam? De vez em quando? Mais ou menos? Prefere pagode? A importância da gente escutar um samba, da gente prestar atenção na letra, igual o Moicano estava chamando a atenção aqui de vocês para ouvir, tem a ver com a gente entender mais sobre a nossa cultura, enquanto um elemento que nos constitui também, né? Então, entender que essa cultura afro-brasileira, ela faz parte do nosso cotidiano, e a gente precisa dar um pouco mais de visibilidade a ela, não entendê-la como uma cultura menor. É uma cultura que vai falar muito de questões importantes que envolvem tanto a questão do combate ao racismo, da resistência, mas não só disso. A proposta da nossa oficina hoje, inclusive, pensando nessa questão do afeto, é que a gente possa entender essas manifestações culturais que são super importantes. Vocês falaram de várias aqui, né? Falaram de comida, falaram da língua, falaram de música, de dança, etc., religião. Tem a ver com cuidado de si, tem a ver com uma manifestação também de afeto que a gente pode ter uns com os outros, de afeto que a gente pode ter com os nossos semelhantes, de afeto que a gente pode ter com a nossa história. E aí eu acho que a Ana trouxe um texto muito legal para vocês que aborda essa questão do afeto, pensando nessa cultura. Então, gente, como eu falei no começo, eu sou professora de literatura, então eu sou uma pessoa suspeita para falar dessa tal literatura. Eu gosto sempre de trazê-la para dialogar e para ilustrar o que eu tenho para falar. E, pensando nisso, eu trouxe esse livro, não sei se vocês conhecem, o nome dele é Terra Negra, a autora é a Cristiane Sobral, é uma escritora contemporânea, está viva, atuante, está escrevendo, ela é atriz além de ser poeta, ela é uma estudiosa e é uma pessoa que escreveu poemas falando sobre ser negra, ser uma mulher, ser negra numa sociedade que marcadamente tem histórias de racismo e de uma tentativa de apagamento cultural e histórico do povo negro. Então, a Cristiane Sobral ela começa trazendo uma citação de uma estudiosa chamada Bell Hooks, que é também uma outra estudiosa que eu indico muito para vocês lerem, para a gente se entender enquanto seres humanos também. E eu vou começar lendo essa citação da Bell Hooks, que diz assim, o título do livro da Bell Hooks é Vivendo de Amor. Olha que título bonito. Então, ela começa assim. Quando nós, mulheres negras, experimentamos a força transformadora do amor em nossas vidas, assumimos atitudes capazes de alterar completamente as estruturas sociais existentes. Assim, poderemos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente tantos homens, mulheres e crianças negras. Quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. O amor cura. É lindo, não é? É lindo. E olha só, o pássaro, né, sankofa, que o Moicano trouxe, olha só como dialoga. Porque esse pássaro, ele propõe, de uma forma simbólica, que a gente pense passado, presente e futuro. E a Bell Hooks ela traz justamente essa ideia, né, que o amor ele faz com que a gente transforme o presente e que a gente sonhe o futuro, sem nunca nos esquecermos do nosso passado. E isso é muito potente. Então, a ideia aqui é que a gente pense o afeto enquanto pessoas negras, não apenas como forma de combater o racismo, porque o racismo não é a única história do povo negro. A história do povo negro é um patrimônio cultural gigantesco, potente, latente. Ele está aqui e ele acontece. Mas, muitas vezes, o racismo ele faz esse apagamento desse patrimônio cultural. Então, a literatura, as artes de modo geral, né, a música, a dança, a literatura, o teatro, todas as artes, elas têm essa possibilidade de
transcender esse poder, né, da cultura negra. E aí, pensando nisso também, eu vou trazer mais um poeminha, porque, como eu falei, eu gosto muito de literatura. Vou trazer mais um poeminha e vou até levantar, peço licença para vocês, porque eu acho que poema a gente tem que falar em pé, né? A gente tem que declamar. E o nome desse poema é Poesia Preta Feminina. Ele vem de uma forma, também com esse sentimento de potência, para mostrar como a poesia preta, num sentimento de orgulho. Eu sou uma mulher, eu sou preta e eu faço poesia e eu tenho orgulho disso. Estou usando as palavras da Cristiane Sobral. Eu sou a professora que gosta de falar disso. Então, a poesia começa assim. Tem cheiro bom de perfume, cor de azeviche, letras de cura, poesia preta feminina. Preciosa na monotonia da paisagem, representa nossa diversidade, entra na roda com muito axé. Poesia preta feminina, sinuosa, desfila no terreiro, em ritmo de partido alto. Também pode surgir elegante, de salto, contagiar batendo na palma da mão. É jogo, é jongo, é gira, pomba, trazendo ventos de mudança. Bate firme e demarca o espaço com esperança. Tem a atitude da nossa gente, a rezar nos passos da diáspora, reinventando o compasso da história. Então, a ideia, né? A ideia do poema é que vocês percebam como a poesia preta ela é potente. Ela começa dizendo, né, tem cheiro bom de perfume, cor de azeviche. O azeviche, ele é da cor negra, né? Ele é de uma cor escura. E ela fala isso com tanto orgulho, né? É um cheiro bom de perfume, é aquele perfume que nos envolve, é aquela cor que eu tenho orgulho de ter, é aquela cor que eu tenho orgulho de ostentar, né? E não é só a minha cor, não é só meu cabelo, não é só a minha boca, não é só meu nariz. É, na verdade, quem eu sou, é a minha história, é o meu povo, é a minha identidade. Esse é o meu patrimônio. Então, a ideia da literatura, na verdade, do patrimônio, né, cultural negro, enquanto uma forma de afeto, para além da questão da batalha contra o racismo, é entender também que é uma necessidade de identificação, reconhecimento e de orgulho. Porque uma vez que a gente ama quem a gente tem uma potência gigantesca de transformação. Obrigada. Vem a Maria Bethânia, agora vai recitar um samba, e nós precisamos de falar do samba, de 2019, que chama História para Ninar Gente Grande. História para Ninar Gente Grande tem a ver com tudo isso que a Ana Cláudia falou agora para nós. Nós vamos olhar para trás, olha esse pássaro, onde que ele está se alimentando? Ele está se alimentando para frente ou para trás? Então ele está indo lá atrás, na história, no passado, reescrevendo, ressignificando essa história. Escuta. Brasil, meu nego, deixa eu lhe contar a história que a história não conta. Avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue pisado retinto atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão do mar. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. Veio da luta de um povo que teve a sua história apagada. Isso que esse samba fala. Esse samba, ele saiu aclamado da avenida. No momento que foi cantado, foi uma histeria coletiva e a Mangueira saiu consagrada. Mesmo sem saber o resultado da quarta-feira, a Mangueira desfilou na segunda-feira, a Mangueira saiu consagrada. Por quê? É um desejo latente, complementando tudo que já foi dito aqui.
como que é a televisão brasileira? Como que era? Está mudando. Quem são os seus heróis? Se eu perguntar para você quais são os heróis da pátria, nós estamos falando de patrimônio. Eu sou representante de uma escola de samba. Você acha que tem o quê numa escola de samba? Só samba? Não é. A escola de samba é uma tentativa, é um lugar, é um espaço, mais do que um espaço, é um grande momento que as pessoas estão em torno de uma causa única, reescrevendo a sua história, tirando do limbo, tirando do lixo, que foi esse lugar que foi relegado para grandes heróis brasileiros. Vocês sabem quem foi Dandara? Quem foi Zumbi dos Palmares? Por que nós sabemos quem foi Duque de Caxias? Vai perguntar no Paraguai quem foi Duque de Caxias. E para nós o grande herói nacional, quem foi Dandara? Como que eu não posso saber? Dandara foi uma grande guerreira escravizada no Brasil e que lutou contra a escravidão de 350 anos. Dandara foi uma das companheiras de Zumbi dos Palmares, uma das fundadoras do grande Quilombo de Palmares, que nós não estudamos isso na escola. Por que até hoje essa história é apagada? Por que até hoje o padrão de cabelo é o cabelo alisado? Por quê? Até quando nós continuaremos insistindo na história, que não é a história verdadeira desse país? Então, a tentativa do acolhimento, do carinho, do lugar de amor, que é bem isso que nós estamos falando, é isso que o Samba da Mangueira termina falando, é que nós precisamos de colocar num lugar de destaque nesse país o povo negro, que é quem construiu a riqueza desse país. E é por isso que a escola de samba saiu consagrada. É por isso que hoje eu olho para a televisão, eu tenho apresentadores das televisões que são apresentadores negros, que não tínhamos. Eu estou falando de 10 anos atrás, isso não era uma preocupação. E por que agora é? Porque nós não seremos apenas não racistas. Ah, eu não sou racista e basta. Não, eu não sou racista e vou lutar contra o racismo. Mais do que não ser racista hoje, o grande apelo da sociedade, nós precisamos reinventar a sociedade brasileira, é: eu não sou racista e vou lutar contra o racismo. De toda forma. O estrutural, esse que nos corrói há 500 anos, né, que é um racismo que está aí, está impregnado, né, no país inteiro, em todas as suas instituições, e nós precisamos. Vocês já olharam para a sua sala de aula, para a sua escola, e já viram quantas pessoas negras estudam com vocês? Por quê? Essa é a pergunta que nós temos que fazer no dia a dia. E na nossa escola de samba, esse é o espaço do acolhimento. Na nossa escola de samba, isso fica muito claro, muito evidente. O empoderamento é necessário e lá ele se faz presente. Então, é uma escola que é financiada pela verba pública e a gente devolve para a sociedade, aquela sociedade que mais interessa, esse lugar de carinho, esse lugar de acolhimento e o seu redirecionamento na história. É esse Yeji Semba Sanko de Euforia. Nós olhamos para trás, vimos o que aconteceu, reescrevemos aquele passado. Não foi um passado só de opressão, foi um passado de luta. Dandara e Zumbi dos Palmares representa isso. Foi um passado de luta que vai refletir no futuro. Eu tenho certeza que o Brasil nunca mais será o mesmo. Nós estamos acompanhando aí o Vini Júnior, que está sofrendo racismo na Europa. A Europa é racista. A Europa foi o centro do nazismo, o centro do fascismo, e isso ainda está enraizado na Europa. Mas no Brasil nós não podemos aceitar, nós não podemos permitir. Nós temos mais da metade da população que é uma população afrodescendente. Então, a nossa luta diária, a nossa luta cotidiana é para que essas pessoas ocupem os seus lugares de direito. Quanto mais pessoas estudando, quanto mais pessoas acolhidas, quanto menos racismo, melhor. Então, os nossos sambas, todos eles, vão nessa direção, que é o lugar da resistência. A escola de samba é um lugar de formação, também formação do indivíduo, não é só dança, não é só jongo, maracatu, samba, não. É um lugar de história, de ressignificação. Né? Pessoal, só... Obrigado. Só complementando aqui um pouquinho a fala dos meus amigos, né?
Eu acho que essa é a importância da gente poder estar num evento como esse hoje, falando sobre um tema como esse, que pode ser que há um tempo atrás, pode ser não, né? Isso foi uma realidade muito grande. A gente não tinha um espaço para poder falar sobre essa cultura, dar visibilidade a essa cultura, colocar isso no centro das nossas falas. E como o Moicano estava falando aqui da construção do patrimônio material pelos negros e imaterial também, porque a gente está falando aqui de expressões culturais que são imateriais. Vocês citaram vários exemplos aí para a gente, de comida, de dança, de música. Isso é imaterial, mas está presente na nossa cultura enquanto constituinte. E o fato da gente, às vezes, não falar sobre, não estudar ou silenciar, isso é uma forma de violência simbólica. Uma questão que tem sido perceptível para mim. A gente conversando aqui, eu acho que vocês têm uma consciência muito legal a respeito dessas manifestações, da importância delas, mas muita gente não tem. Muita gente acha que o carnaval, por exemplo, é só uma festa qualquer que as pessoas se fantasiam. É só vestir uma fantasia qualquer e pronto. Não entendem que tem toda uma questão histórica, cultural aí por trás, que remete ao nosso passado, que remete ao nosso amor, o amor que a gente tem em relação a si própria, a nossa cultura, que remete a essa tentativa de resistência, de sobrevivência. Sobreviver enquanto seres, indivíduos, enquanto sociedade, enquanto etnia. É uma sobrevivência em amplo sentido, enquanto humanidade também. Porque a gente sabe que todos esses processos de escravização, de silenciamento, são processos que perpassaram, muitas vezes, pela desumanização ali daqueles sujeitos. E é algo que nos acontece até hoje. O exemplo do Vini, que você mencionou aí, é isso, né? O racismo é essa desumanização. É a violência pela desumanização. Então, quando eu comparo um ser humano a um animal, eu estou desumanizando esse sujeito. Porque olha como a gente trata os animais na nossa sociedade. Olha quais são os direitos dos animais. São os mesmos que os nossos, dos seres humanos? São, pessoal. Não são. Então, quando eu comparo um ser humano a um animal, eu estou desumanizando. E foi muito disso que justificou, por muito tempo, a escravização das pessoas negras no Brasil. Era não entender aqueles indivíduos enquanto seres humanos. Era compará-los a animais, a seres sem alma, sem importância. Daí, a gente precisar bater nessa tecla e continuar falando sobre isso. Eu fiquei muito feliz de ouvir que vocês entendem o que é o patrimônio cultural, que vocês ouvem samba, não ouvem só a Taylor Swift. Não tem problema em ouvir a Taylor Swift, tá, pessoal? O João, não tem problema, pode ouvir. Eu escuto também, sem problema. Só não dei conta de ir no show da Taylor Swift. Pode ouvir. Não é sobre isso que a gente está falando. Vocês podem fazer tudo isso, só não pode perder de vista também a nossa cultura, aquilo que é nosso. Né? É muito estranho se a gente conhece mais do exterior do que da nossa história. É muito incoerente se a gente sabe mais do popstar gringo do que dos nossos heróis aqui do passado. Então, eu faço um convite a vocês. Essa oficina também é para fazer um convite. Um convite para que vocês pesquisem mais sobre essa cultura afro-brasileira, que definiu a nossa história, que está no nosso cotidiano. Os meninos falaram aí, né? A comida, a língua. A gente vivencia isso todos os dias. Talvez a gente não tenha essa consciência tão presente, mas a gente vivencia, está dentro de nós, nos constituindo. Eu queria que vocês pesquisassem mais. Eu convido vocês a fazerem esse resgate, a fazerem que nem o passarinho. Aí, beber a fonte de trás, olhar para trás, procurar aí esse passado, que é um passado que não ficou só no passado, né? Está aqui no nosso presente. Convido vocês
a ler escritoras negras, escritores negros, não só do passado, mas do presente também. A Ana falou Rap, aqui. funk. Rap, funk. Pode falar. A Ana trouxe uma poetisa aqui, que ela falou para vocês, ela está viva, ela tem Instagram, galera. Procurem essas pessoas. Pensando nessa questão da música, né, não é só o samba, o pagode, que é constituinte da cultura negra. O funk, o rap, também são culturas muito potentes. E eu não sei se vocês gostam de funk, né? Mas eu acho difícil a gente escutar um funk e não mexer o pezinho, né? Pode ser, às vezes, que você fala, ai, não gosto, que música feia, né? Às vezes tem gente que fala, que letra pesada. Mas o pezinho a gente está mexendo. Por quê? Porque o funk tem uma batida que ela é envolvente, é uma batida que tem origem também na cultura negra, né? E, então, é importante que a gente tenha esse movimento de valorização. Existem diversos tipos de funk. Tá? Não é só o funk, baixaria, não é. Na verdade, tem Não funk, é só o proibidão. Não é só o proibidão, é esse aí. Tem o funk ostentação, que é aquele das pessoas terem orgulho, né? Eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho do meu poder, eu tenho orgulho de ter dinheiro. Tem esse ostentação, mas existe também o funk que proclama o auto-amor também, né? O orgulho de si, da sua história. Então, é importante a gente pesquisar isso daí e ouçam, né? Ouçam autores e escritores negros, que é muito importante também. Posso perguntar umas palavrinhas aqui? Para a gente entender na prática como que o racismo estrutural está presente na nossa vida, inclusive na linguagem. Denegrir. O que é? Denegrir. Alguém quer falar? Olha o microfone. Denegrir. Vocês conhecem o significado desse verbo? Denegrir. Pode falar. Rebaixar alguém? É tornar a pessoa pior? Sim. Mas a origem da palavra tem um radical derivado do negro. Sim. Então quer dizer que tornar a pessoa menor é tornar a pessoa negra? Nós vamos continuar usando essa palavra no século XXI? Então é uma palavra para você riscar do seu dicionário. A palavra denegrir, ela tem um sentido de rebaixar, de diminuir, de tornar pior do que está. Desmanchar a imagem da pessoa. Então, qual a origem dela? A origem dela, o radical dela, é o mesmo radical negro. Esclarecer. Por que não é empretecer? É sério. Ovelha negra. Lista negra. Lista negra. Você está na minha lista negra. Nós vamos Tem continuar uma outra. usando isso? Criado mudo. Criado mudo é pesado. Criado mudo é uma história muito triste. Vocês conhecem a história do criado mudo? Vocês sabem o que é um criado mudo? Normalmente, criado mudo faz referência a um móvel. Aquele móvel normalmente baixinho, que fica um abajur, fica ali o livro, para quem gosta de ler, na cabeceira da cama, né? É aquele móvel que fica ao lado da cama. Mas a história de criado mudo é porque eram criados, escravizados, que deveriam ficar mudos ao lado da cama dos seus donos, brancos. Então, eles ficavam ali segurando a água, né? Eles ficavam ali servindo seus donos, enquanto os donos dormiam, enquanto os donos faziam sabe-se lá o quê, e os criados ficavam lá ao lado, mudos, anulados. Então, a partir de agora, móvel de cabeceira, ou móvel, ou mesinha ao lado da cama. Podemos substituir dessa forma, né? Perfeito. Vocês estavam falando sobre o negro, vocês estavam falando de ovelha negra e criado mudo também tem magia negra, né? Que considera nosso mal. Isso tudo a gente tem que tirar do nosso dicionário. Eu acho que a gente começa um movimento antirracista, e acho que talvez esse seja o nosso grande legado para as próximas gerações, a partir do momento que a gente começa a mudar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, e, consequentemente, vai mudar aquilo que a gente pensa. Eu não posso achar que, até hoje, 80% das pessoas assassinadas nesse país são pessoas pretas. Eu não posso aceitar isso, eu não posso achar que isso é normal.
Não fica parecendo que o crime só acontece com as pessoas de pele preta? Só elas que são protagonistas do crime? E o crime do colarinho branco que acontece lá nas altas camadas da sociedade, que a polícia nem vai na casa, ou sei lá, ou se não for a polícia, a investigação nem chega perto da casa dessa pessoa, porque a pele dela é branca. Então, até hoje, nesse país, depois de 400 anos de escravidão, nós continuamos com racismo estrutural. Então, cabe a nós rompermos com isso. A Lei 10.639, há 15 anos atrás, ela pregava que as escolas precisavam de introduzir a história africana, a história afro-brasileira. A gente não viu isso ainda de fato acontecer. Está só engatinhando ainda. Mas nós temos obrigação, mais do que não sermos racistas, nós temos obrigação de lutarmos para que outras pessoas também não sejam racistas, né? Mais pessoas pretas na televisão, mais livros e mais poesias, mais música. O que seria da seleção brasileira de futebol se não fossem os jogadores negros? Vocês já pararam para pensar? O que seria do vôlei masculino e feminino brasileiro se não fossem seus atletas negros e negras? Não é verdade? Então está na hora da gente quebrar, romper, quebrar as correntes. Nós ainda não quebramos as correntes. Pode perguntar. Mais uma... Não sei definir, mas com significado racista. Meia tigela. Meia tigela né? Tem a ver com... Para quem não sabe, né? Vou explicar. Às vezes, a pessoa escravizada, que não cumpria as metas do dia em relação à produção, não ganhava uma tigela cheia de comida na hora da refeição. Bem lembrado. Aí ganhava só a meia tigela, ganhava só a metade da porção de comida referente àquele dia. Então, pensa, você trabalhou muito, serviços muito pesados, que gastam muita energia, é muito degradante. Aí, como você não atingiu a meta, você vai ganhar só a metade da comida que você ganharia. Tem uma crueldade muito grande nisso, né? Perpassa por aquilo que a gente estava falando, da desumanização, de entender aquele ser não como um ser humano, como outro ser, que às vezes não merece e não precisa e não deve ganhar respeito, ser tratado ali como gente, como uma pessoa mesmo. Você falando da questão dos atletas, eu fiquei pensando também nas mulheres negras, que até hoje que são ali o suporte desse país em vários sentidos, pensando na mão de obra de base para várias questões, e a mulher preta hoje no Brasil é a menos remunerada, né? Para a gente pensar nisso também. Onde estão essas mulheres? Por que é tão difícil ver uma mulher negra, preta, numa posição de poder, de destaque, numa posição central ali, num cargo de poder, né? Pode falar. Existir Maria Clara e não existir Maria Escura é considerado racismo? Mas provavelmente sim, eu não sei dizer, mas provavelmente sim. Por que não tem Maria Preta? Eu tenho uma amiga, atriz, que se chama Ana Preta. Ana Preta. Então, não é comum, de fato. A gente teria que pesquisar, né? Mas eu não sei te dizer, de fato, não. Falando só em sentido, vocês falaram como entrar nos atletas, também em sentido fictício. Se você for pegar quadrinhos, se você for pensar, quantos super-heróis você conhece que são negros? Só o Pantera Negra. E aí você vai pensar, Superman, Batman, todos desses antigos são brancos, e até os novos, a maioria também são brancos, você não vê quase nada negro. Vou fazer só uma fala em relação a essa... A gente fala dos super-heróis, vocês lembram do Thor? Odin? São todos nórdicos, dos olhos claros e da pele clara. Agora, eu assisti uma exposição alemã que mostrava a mitologia africana de 5.000 anos, não nos esqueçamos disso. A mitologia africana tem 5.000 anos e os mesmos elementos, está vendo isso aqui? Isso aqui é africano, é de 5.000 anos. Isso aqui, ó, é um oxé, que é o mesmo machadinho ou o mesmo martelo que o Thor usa,
essa entidade, que também faz parte do panteão africano, também usa os mesmos elementos. O que os alemães concluíram? Primeiro do que nós. Eles concluíram que toda a mitologia greco-romana, que é essa de onde nós inspiramos os nossos heróis, os elementos associados a eles, foi toda ela apropriada da cultura africana. Os europeus, se a gente lembrar ali, o norte da Europa, separado ali pelo oceano, pelo mar Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar era muito próximo, a travessia entre o norte da África e a Europa era muito fácil. Então, a colônia greco-romana do norte e nordeste da África chupou essa cultura ancestral africana e colocou nos seus elementos Zeus, Afrodite, Diana, todas essas personagens da mitologia greco-romana têm o seu associado milenar, de 3.000 anos antes, na África. Então, é porque realmente foi uma tentativa de apagar. O que a África se tornou? Desumanização do ser humano africano. Mas a África também não se tornou, ou não foi considerada uma civilização, porque eu não poderia considerar uma civilização desenvolvida um lugar onde eu ia para explorar, eu ia para retirar matéria-prima. Fizeram isso com os nossos indígenas. Quem já estudou Tupã, Caipora, Iara? Nós não estudamos isso, não é comum. A nossa cultura indígena que foi abandonada. A cultura indígena, a cultura andina, pré-colombiana, ela é tão rica quanto a europeia. Por que ela foi abandonada, ela foi esquecida? Porque não era interessante. Como é que eu vou colonizar? Como é que eu vou escravizar uma pessoa que tem alma como eu? Por que eu vou botar o Jesus de cabelo loiro e olhos azuis? Agora olha a região onde Jesus nasceu, se ele tem possibilidade de ter cabelo loiro e olho azul naquela região. Por que não coloquei Jesus com a cor da pele que é da região dele, com o cabelo que é da região dele? Como é que eu vou escravizar uma pessoa que é semelhante, imagem e semelhança do Deus escolhido? Não é isso? É bem isso. E sobre isso que vocês falaram, acho que é importante a gente pensar nisso para entender até o que foi feito com a Pequena Sereia, a adaptação agora do live action, né, pessoal? Vocês assistiram? Pequena Sereia? Sim? Então, é importante entender que quando colocaram uma atriz negra para representar a Pequena Sereia, que tradicionalmente é branca, ruiva, é uma tentativa de trazer essa representatividade. Representatividade importa. Claro que importa. A gente tem que ver, sim, pessoas negras na televisão, nos papéis de protagonismo, como super-herói, como princesa. É importante, sim. Tem toda uma comunidade que se identifica e que precisa dessa identificação. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse raciocínio que você fez aí dos heróis para entender o significado que isso tem, né, de colocar essa atriz para trazer essa representatividade. Até porque as mulheres negras na televisão, por muito tempo, faziam papel de quê? Empregadas domésticas ou, então, de mulheres escravizadas, né? Então, a ideia é, ao colocar essas princesas, essas mulheres grandes dentro da literatura, dentro da TV, dos filmes, enquanto mulheres fortes, capazes, isso é algo novo e é representativo. Isso é fundamental, é revolucionário. Ficamos... Maravilha. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou colocar mais algum comentário? O pessoal online que está nos assistindo, tem algum comentário? Mais uma pessoa. Estava olhando aqui nesse cenário. A gente tem 2 banners, um mais claro e um mais escuro, mas só que eles representam a mesma coisa. Como que é? Aqui a gente tem um banner representando o Filhar Achar contra o racismo, mas só que de uma cor mais clara e de uma cor mais escura. Não sei se foi essa a tentativa, mas é louvável. Muito boa a sua leitura. Vamos começar a observar sempre. Isso é importante. Pessoal que está online, alguma pergunta para a gente? Algum comentário? Mandando beijo para nós? Pode ser também. Só um beijinho já serve. Galera que nos conhece, que está aí nos assistindo.
Bom, pessoal, então nós temos que encerrar. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, por estarem aqui, dos professores de vocês que estão aqui também. Queria agradecer a oportunidade de a gente estar nesse evento, falando sobre essa temática que é tão importante para nós enquanto sociedade. E, sobretudo, eu queria muito agradecer vocês por terem feito essa troca com a gente hoje, esse diálogo, né, ter se proposto a conversar. Eu fiquei muito feliz com a conversa que a gente pôde ter aqui. Muito obrigada por hoje. Eu também só tenho a agradecer, né? Foi surpreendente, muito positivo ouvir e ver pessoas tão jovens se interessando por um tema tão importante para o nosso futuro como nação, né? O Brasil só será uma nação de fato quando a gente quebrar as correntes que ainda nos prendem a um passado ruim. Nós temos que olhar para esse passado, enterrar esse passado e reescrever, é a mensagem dessa feira, reescrever o nosso futuro, olhando para o passado e trazendo tudo de bom que a gente pode buscar naquele passado. Então, um grande abraço para vocês, escutem samba, olhem para as escolas de samba de outra forma, não apenas como um lugar do profano, da promiscuidade, não é isso. Nas nossas escolas de samba, eu faço parte do Movimento Nacional, Federação Nacional das Escolas de Samba, que nesse mês está completando 10 anos de fundação, e o nosso objetivo também é empretecer o nosso futuro. É colocar a pessoa de pele preta, colocar os africanos que foram trazidos para esse país escravizados no seu lugar na história, que é um lugar de destaque. Lembrar que a riqueza desse país ela foi construída com sangue e suor dessas pessoas que foram escravizadas. Então, a partir do momento que a gente tiver essa consciência, o nosso futuro, sem dúvida, será muito melhor do que esse presente. Um abraço para vocês.